Vamos aqui ler então no Gênesis 3, no versículo 1 ao versículo 7 diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que ele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Depois eu vou citar alguns versículos, mas fora do contexto aqui. Senhor Deus, nós queremos nessa noite ouvir a Tua palavra essa que tem o poder de mudar a história, mudar situações, mudar corações, mudar nações. A Tua palavra tem o poder de curar, de libertar e restaurar vidas. Então, Pai, fale conosco nessa noite, nos ensina através do Teu Santo Espírito, nos capacite, meu Pai, a sermos ouvintes e praticantes da Tua palavra. Abençoe todos que aqui estão. Se porventura estiver alguém enfermo nesse lugar, nessa noite, que seja curado em o nome de Jesus. Se tem alguém triste, que seja tocado pelo Espírito da alegria, o Espírito Santo de Deus. Se tem alguém perturbado ou possesso, seja liberto em o nome de Jesus. Pedimos, fale conosco, e eu repreendo e peço, Pai, que seja banido todo espírito contrário que porventura esteja nesse lugar. O espírito roubador da palavra, o espírito de sono, o espírito, Senhor, de dúvida, de incredulidade, seja banido, extirpado desse lugar. Que aqui prevaleça somente a Tua vontade e o Teu querer no nosso meio. Pedimos e agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu falei, eu senti no coração de falar sobre a aparência, né? Eu estive olhando alguns textos bíblicos e vi aqui no início como surgiu o pecado. Como surgiu o pecado através de aparência, pode-se dizer. Porque aqui diz a palavra de Deus que a serpente era um dos mais astutos dos animais, dos seres que Deus criou, na época que Deus ainda tinha começando ali o jardim do Éden. Ele criou todas as coisas maravilhosas que existem até os dias de hoje. Ele criou também o homem e colocou no jardim. E nós sabemos que Deus criou o homem reto, não criou o homem com pecado, como estragado, como está agora, né? Deteriorado. Criou o homem reto, puro, pureza, pode-se dizer. Tanto é que a imagem e semelhança de Deus, ainda somos imagem e semelhança de Deus quando nós estamos em espírito e em verdade, quando estamos com Cristo. Ao contrário, não tem jeito de ser imagem e semelhança de Deus, né? Espiritualmente falando, só quando nós estamos na visão espiritual, quando chama pessoas vivas ou mortas. Quem está vivo é quem está em espírito, então é imagem e semelhança. E aqui diz a palavra de Deus que a serpente, em algumas traduções fala cobra, era um dos animais mais astutos, cheio de ardilhagem, como se diz, astúcia, a maneira de enganar, ardil, a maneira de fazer, enganar os outros, dar um chapéu nos outros, como eu falo, 171 na linguagem popular, né? De enganar, de fazer as pessoas cair em contradição. E isso vem lá do começo. E aqui quem começou com isso foi a serpente, mas não era a serpente em si, mas quem estava usando a serpente. E nós sabemos que quem estava usando a serpente era aquele que foi lançado lá do céu, segundo consta, Lúcifer. E nós temos conhecimento que é o diabo, Satanás, como quiserem falar. Ele realmente estava usando o corpo da serpente.
E por que da serpente? Porque com certeza, eu não sei, mas eu imagino que a serpente era um dos animais belos, muito bonito, para se transformar em algo peçonhento e feio. Até o nome de cobra, tem um sino antes de falar de cobra e andar no mato, só de ver dá arrepio. Então, mas devia ser muito bonito, para atrair, para que as pessoas pudessem dar atenção, porque o inimigo, ele poderia usar o outro animal que Deus criou, tantos animais bonitos que Deus criou, o inimigo poderia ter usado lá. Mas por que usou a serpente? Porque uma que ela tinha a astúcia, ela somou com a astúcia do inimigo, e ainda do mais devia ser bela, tornou-se feia pela sua atitude, tornou-se horrível pela sua atitude, como Lúcifer tornou-se horrível pela sua atitude, sendo ele o querubim mais belo, segundo consta também da hierarquia angelical dos querubins, ele era o mais belo, e ele tornou-se horrível. Por isso se pinta ele de chifre, pé de boi, de cauda, de unhas enormes, dentes enormes, aquela coisa esquisita, como se pintam ele. Não sei se ele é desse jeito, mas a sua atitude tornou ele dessa maneira. Nós sabemos que demônios, ele é feio, ele é horripilante, mas os demônios são anjos caídos, quer dizer, perdeu a luz, perdeu a graça de Deus, tornou-se horrível. E assim a serpente também. A serpente perdeu aquilo que ela tinha de melhor, que o que Deus criou como pureza. Os animais não se estranhavam entre si, e ela tornou-se ridícula, rastejante. Tanto é que não rastejava, porque o próprio Deus amaldiçoou que ela rastejaria e comeria do pó da terra. Então não rastejava, devia, não sei se tinha 2 patas ou se tinha 4, eu não sei, mas eu quero saber, eu tenho entendimento que ela era bonita, para atrair a mulher. E diz que ela chegou para a mulher e falou, colocou aquela dúvida no coração da Eva, né? Perguntando para ela, como diz aqui, o Senhor tinha dito que não poderia comer dos frutos que houvesse no jardim, e ela respondeu que não é bem assim. Ela disse que Deus sim, do fruto nós comeremos. Ele falou, mas nós comeremos, mas não da árvore que está no meio do jardim. E diz aqui que essa serpente disse à mulher, que nós lemos agora há pouco, que já conhecemos a história de cor, que ela falou que não tinha nada disso. A serpente veio falar que Deus estava querendo enganar, que não era bem assim, que poderia comer, porque Deus sabia muito bem que o dia que eles comessem, eles iam ficar com sabedoria, que ia ter visão igual a visão de Deus, que ia ser igual a Deus. Quer dizer, aí o inimigo colocou na mente da mulher isso. Mas o que eu peguei mais disso aqui, eu quero mostrar, que eu falei, aparece o seguinte, diz aqui, ela respondeu para ele que do fruto do jardim poderia comer. Deus disse, não comereis do que está no meio do jardim, não morrereis. Então a serpente lhe disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo do bem e do mal. Agora diz esse versículo mesmo, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos. Está aí, essa simples frase. Ela viu que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, aquilo que agrada os olhos, aquilo que engana, aquilo que traz uma aparência bonita, é agradável, é lindo, ai que legal. E às vezes a pessoa vai pela aparência, como ela foi aqui, pela beleza da árvore, pelo atrativo da árvore, do fruto. Ela viu que era agradável aos olhos, e ela pegou, caiu. Já ela mudou de uma obediência a Deus, começou a obedecer o inimigo, porque a atração de ver, de olhar, fez com que ela ficasse dopada. E nós sabemos, meus irmãos, que o nosso mundo é todo complicado por causa disso. Desde aquela época até o dia de hoje, até hoje tem pessoas que se vai para o abismo por causa da aparência, de olhar por aparência, de julgar por aparência, de ver pela beleza aparente. Eu sempre falo aqui, quando eu falo desse texto de aparência, eu lembro do estelionatário, né? Que ele não vem de Zé Mané, ele vem só bem trajado, ele só anda de anéis de ouro, pulseira de ouro, sapato daquele mais caro, paletérrimo bonito,
Você olha para o cara e fala, o cara é doutor. E às vezes é um pilantra. Às vezes, deve a Deus, o mundo dá chapéu em todo mundo, mas ele é um pilantra. Mas ele anda daquele jeito, porque a aparência dele faz com que as pessoas sejam cobiçadas. As pessoas cobiçam e caem. Aquela aparência atrai ao olhar das pessoas. Nós sabemos de muitos casamentos ilusórios por causa da beleza física. As pessoas olhando, pessoa que olha só para a beleza aparente, o corpo, os olhos. Tudo bem que é atrativo falar que não é bom, mas a pessoa esquece de olhar o principal, que é o interior. E como você vai enxergar o interior? Quando você quer enxergar o interior, você consegue pela convivência, pela a maneira de conviver, de buscar, e você vai conseguir enxergar o interior da pessoa, ele vai se expressando, a pessoa começa a mostrar que ela é. Conviva com a pessoa, e você vai ver quem é aquela pessoa interiormente. E às vezes, muitas pessoas falam, poxa, eu não sei o que esse cara achou daquela mulher, ou que essa mulher achou daquele cara. Achou o principal, algo de bom, uma pessoa decente, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, e a pessoa é feliz. Enquanto outros olhou a aparência, olhou o corpo físico, e caiu do cavalo. E nós sabemos que hoje em dia, não só em casamentos, mas também qualquer tipo de outra situação de negócios, as pessoas se complicam pela aparência. Nós sabemos que o ser humano é muito pela embalagem. O pessoal é muito pela embalagem. Se tem um bocado de pacote de presente no lugar, você escolher a pessoa vai na aparência daquele que é maior, ou o papel mais bonito, ou mais bem embrulhado. Aquele que está mais simples, às vezes ele nem pega. Por quê? Não é atrativo aos olhos. A aparência, ele pensa, ali, aquele lá, vai no bonitão. Tem aquele ditado que diz, nem tudo que reluz é ouro. E é verdade, nem tudo que reluz é ouro. Por isso o inimigo percebeu que através da aparência ele conseguiria fazer com que o homem pecasse, que o homem caísse. E ele usou essa armadilha lá no passado, lá no começo, e isso até hoje está perdurando, até hoje acontece da mesma forma. O inimigo ainda continua usando essa armadilha, aparência. Tanto é que ele pega as pessoas pelos engodos, pela aparência, leva coisa para a pessoa olha, agora sim, e no fim ele acaba se complicando. Não dá o devido valor para as coisas simples, porque ele não dá atenção para as coisas simples, ele não dá ouvido para as coisas simples. Ele vai pela aparência da beleza, ou do falar bonito. Às vezes uma pessoa que não sabe nem falar direito, não sabe expressar um português, ou igual eu sou meio devagar isso aí, tantos outros, e a pessoa não dá muita atenção, não dá atenção, ela vai falar bonito, fala difícil, e ali está o perigo, a aparência. E eu falei em aparência, eu até lembrei hoje, eu estava pensando, eu lembrei hoje, há muitos anos, aquele homem que foi prefeito em Peruíbe, doutor Alberto, né? Você trabalha na prefeitura, sabe quem é o doutor Alberto? Então, eu não sei se ele era prefeito na época, ou se estava para outra eleição, não sei, não lembro. Eu só sei que eu estava aqui nesse templo ali, do lado. Eu estava recentemente aqui, não fazia muito tempo. O irmão Bahia, eu conheci o Bahia desde quando eu vim para cá, com o Bahia que mandou buscar os cacarecos meus lá em Sete Barras. Eu conheci ele aqui na igreja. E um dia o Bahia estava aqui e me convidou para conhecer o doutor Alberto. Esse doutor Alberto estava ali na Intersul, acho que estava começando aquilo ali, Intersul, ia fazer garagem, eu não sei o que estava ali. E o Bahia me levou até lá, não sei o que tinha ali, eu sei que era ali naquele lugar, não sei se era Intersul ainda. E o Bahia me levou até lá, mas eu sempre fui aquele cara que andei de qualquer jeito. Sempre andei de qualquer jeito. Camisa de qualquer jeito, bermuda de qualquer jeito, chinelo no pé e tal. Eu sempre andei de qualquer jeito, sempre fui desse jeito assim. E o Bahia falou, vem cá, rapidinho. Eu falei, mas peraí, não, vamos apresentar uma pessoa. E eu fui com o Bahia até lá. Quando cheguei lá, o Bahia, entrei lá numa sala lá, e estava esse doutor Alberto. Falei, doutor Alberto, aqui é o pastor Edson, que começou um trabalho aqui. Aí eu, prazer, Edson. E eu fiquei tão acanhado. Falei, puxa vida, doutor Alberto, eu aqui, o Zé Mané, todo maltrapilho, pode-se dizer. Falei, senhor, me desculpa estar nessa situação, porque eu sou. Ele falou assim, falou, não se preocupa não, o pastor
não é a sua roupa, está na alma. Ele mesmo falou isso comigo, eu achei importante que ele falou, rapaz, ele encheu minha bola. O pastor está na alma, não está nas suas vestes, não está do seu jeito, não se preocupa não, né? E aqui lá eu falei, puxa vida, tá vendo? O homem falou de algo da aparência. Se olhar para a aparência, ninguém falava que era o pastor Edson. Pastor Edson, pastor é para andar de terno, para andar todo, não, nem sempre. Porque a Bíblia nos mostra, não é que a pessoa é proibida de andar, tem que andar bonito sim, só que eu não sou assim, eu ando bem simplório mesmo, sempre desse jeito. Tanto é que eu não sou nem usar terno, se usa um paletozinho, por causa do frio e tal, mas não porque eu gosto. Mas a pessoa, a aparência tem confundido pessoas. As pessoas deixam de ser felizes em vários setores das suas vidas por causa da aparência, por não dar credibilidade ao simples, ao humilde, aquele que da onde vai sair a sua vitória, a sua conquista, ele não, às vezes joga fora por causa da ilusão da aparência, né? Quantas pessoas jogou fora muitas felicidades e viu depois, puxa vida, o que eu joguei fora? Mas Deus, meus irmãos, com certeza viu essa situação. Então diz aqui a palavra que a Eva, ela percebeu aqui que a árvore era bonita. Diz aqui, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para o entendimento. Então, quem falou de entendimento foi o inimigo, que ela dá entendimento igual Deus, que o inimigo jogou essa conversa no ouvido dela. Então diz aqui a palavra que ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O que aconteceu quando eles comeram? Diz aqui, comeu com ela, o que aconteceu? Então foram abertos os olhos de ambos, aos olhos de novo. Aí abriu de outro tipo os olhos. Ela já foi pela aparência, agora abriu os olhos de ver a maldade, de conseguir ver maldade. Não tinha maldade, não tinha no olhar, no viver, era santo, era pureza. Mas quando abriu os olhos da maldade, porque o inimigo fez com que ela, pela aparência, pela visão do fruto, ela desobedecesse, abriu os olhos aqui de ambos e conheceram que estavam nus. Como é que antes eles não viam que estavam nus? E por que se esconderam quando estavam nus? Diz aqui, viu que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Se você continuar essa leitura, eles esconderam quando ouviu a voz de Deus. Deus desceu no jardim, segundo diz a palavra, e ele passeando, eles escutaram, ele perguntou, Adão, cadê você? Ele escutou a voz, esconderam. Por que esconderam? O que foi, Adão? Onde está você? Estou aqui. Por que está escondendo? Porque eu estou nu, quer dizer, ele viu a aparência, ele estava vendo a aparência de nudez. Antes ele não via isso. Então a maldade e a aparência torna-se algo perigoso. Biblicamente, meus irmãos, nós percebemos aqui que o ser humano, ele vai muito pela embalagem. A Bíblia nos fala, meus irmãos, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, sobre Samuel. Deus falando para Samuel, para não olhar para a estatura e nem para a aparência de quem? Dos filhos de Jessé. Quando Samuel foi para ungir o rei de Israel, o segundo rei de Israel, porque o primeiro foi Saul, mas ele estava perdendo o seu trono pela desobediência, e agora tinha que se ungir o segundo rei para Israel. E Deus manda ir na casa de Jessé, porque Deus tinha um plano naquela família, e viu alguém lá que poderia ser o rei de Israel. E quando Samuel vai lá na casa, nós sabemos, essa mensagem é pregada constantemente. Tinha ali vários filhos, aquele homem, os filhos bonitões, fortes, aparentemente tipão para serem reis, serem guerreiros, homens musculosos, bonitos, fortes. E quando Samuel chegou, ele falou, não vou ter muito trabalho, o rei está aqui. É um desses aí, já viu que esse rapaz, e quando ele achou que já ia ungir, Deus fala para ele que não era. E aquele, não é esse, não é esse, não é esse, não é mais esse. Samuel já ficou meio, né? Puxa, não é esses homens?
Se esses caras não for rei, quem vai ser rei? Será que tem alguém mais forte e mais bonito do que esses homens? Mais musculosos aqui nessa casa? Será que tem? Então, na aparência do forte, do bonito, do tipão. E nós sabemos que ali ele não pôde ungir. Ele perguntou se não tinha mais algum filho. E quando o homem da casa, o Jessé, falou: tem mais um, está lá, coisa, né? O Davi, ele cuida das ovelhas. Chama ele, quando ele chegar aqui, nós não vamos sentar na mesa, nem vamos ungir ninguém. E diz, meus irmãos, que chamaram Davi. E quando entrou pela porta dentro, se você comparasse com os irmãos dele, dá para dar risada assim. Ele não tinha aspecto de guerreiro, era gentil aspecto, cara de manso, cara sossegado. Não era enorme, era o mais novo. Segundo consta, era como um menino. E o que ele tinha também, a roupa de Davi, era roupa de pastor camponês, roupa de pastor que cuida de ovelhas. Você imagina como é que é, né? Andando no campo atrás de ovelhas, você imagina que deve ser a roupinha cheirosa, né? Cheia de suor, cheia de carrapicho. Às vezes tem que estar pegando a ovelha e tal. A roupa dele é a roupa de camponês. Davi tinha roupa de camponês, mas tinha espírito de rei e de sacerdote. Aparentemente, que olhava, gentil aspecto, a roupa não chamava atenção, mas ele tinha algo por dentro que era ideal para os olhos de Deus. E quando Deus fala para Samuel: esse é o futuro rei, esse que eu tenho escolhido. Vocês olham a estatura e a aparência, eu vejo o coração. E às vezes, meus irmãos, nós não aprendemos até os dias de hoje a olhar o conteúdo, olhar o coração, a maneira melhor de ver as coisas. Às vezes nós olhamos só aparente. Você sabe muito bem que para enganar, quem engana e faz as coisas bem feitinho, né? A astúcia de fazer engano, por exemplo, o cara, essas casas que vende hoje, Minha Casa Minha Vida aí, essa casa aí, tem que ficar esperto. Não digo toda, mas a maioria é feita de qualquer jeito. Aquele falecido irmão Paulo, que aquela dona de aqui, ele fazia essas casas. Ele fazia a casa, dá medo, sabe? Ele fala que ia morar lá. Ele fez uma lá no Ribamar, que ele nem acabou de fazer, a casa já rachou. Ele colocou lá uma telinha, ele colocou massa para ninguém ver, rebocou e pintou por cima. Quer dizer, quem comprou depois que se vire. Aparente, oh, que casa linda, oh, que bonito, mas vai ver a estrutura, vai ver por dentro, vai ver ali o alicerce, vai ver tudo. São poucos, meus irmãos, que aplicam o material certo, que faz com segurança. Não vou falar que todas são assim, mas a maioria é feita de qualquer jeito, mas são muito bonitas. Ao olhar por fora, aparências chama muita atenção. E assim, nós sabemos, em todo o setor da vida se pinta de uma forma as coisas, e a pessoa que vai pela aparência acaba se complicando. E para nós descobrirmos o conteúdo, nós precisamos estudar aquilo, pesquisar aquilo, buscar em Deus, ter paciência, não lançar fora nem se apichar de uma vez. Mas é mais fácil você se dar bem na simplicidade do que naquilo que chama atenção. As coisas que tem chamado a atenção, por exemplo, que dá muito lucro, aparentemente, agora vou me dar bem. Só de Bitcoin aí tem arrebentado um bocado de gente. Vira e mexe, está escutando, mas eu estava falando dos caras, perdeu mais de 4 milhões. A pessoa entra e acaba levando outro, porque ele entra e através dele pega os dinheirinhos e fala para a família, para os colegas, todo mundo vai. Aí o outro dá o chapéu. A aparência, agora sim, lá é decente, ó. Ele vai e perde o que tinha e o que não tinha, por causa de aparência. Isso vem lá do começo. E às vezes, meus irmãos, nós deixamos a desejar em muitas situações. Então, diz aqui, meus irmãos, que a Eva, ela comeu e deu para o seu esposo, e abriu seus olhos, e eles viram que estavam nus.
Eu marquei um versículo aqui na Bíblia. Não vou abrir a Bíblia, eu já deixei marcado num papel para que não tenha trabalho de estar abrindo aqui por causa do problema do óculos. Está em Isaías 53:2, mas vocês ouvem isso direto. Vou só ler aqui para nós lembrarmos. Diz assim: pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que é isso mesmo, chamasse a nossa atenção. Então, meus irmãos, Jesus é esse servo. Quando Deus permitiu que Jesus viesse, Jesus homem, um corpo nascido de uma mulher através do Espírito Santo, então Jesus homem passou a ser o Cristo quando recebeu o próprio Espírito de Deus em si, e ele obedeceu e fez o que tinha que ser feito. Então foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. Até então ele era Jesus o homem. Teve ali seu momento difícil ali no Getsemane, teve seu momento de suar sangue, teve um momento ali de enfrentar a situação, de pedir: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Quer dizer, mas ele passou pelo teste que tinha de passar, ele pagou o preço que tinha que pagar. Então foi lhe dado todo o poder. Então ele se chama Senhor, ele é o dono, ele é Jesus, é o nosso Deus. Mas, meus irmãos, quando ele nasceu, aqui se compara com uma plantinha numa terra seca. Que com uma plantinha numa terra seca bonita? Não, ela é minguada. Uma planta numa terra seca, ela parece que não vai nem viver, vai morrer aquela plantinha sem vida. Se é uma terra bem adubada, uma terra bem regada, a planta vem viçosa, vem bonita. Mas uma planta numa terra seca, ela é minguadinha, aquela coisa. Então Jesus é comparado lá em Isaías 53:2 como uma plantinha que nasce numa terra seca, que ele não tinha aparência de beleza, não era bonito, não tinha aparência que pudesse chamar a atenção de alguém. Por que Deus permitiu assim? Porque Deus viu lá no Éden, com certeza, o ser humano pela aparência da asa para o diabo, pela aparência cair da condição do diabo, pela olhar e achar é bom, é bonito. Então o que Deus fez? Não permitiu para que as pessoas não fossem pela beleza aparente, porque Jesus poderia estar cheio de seguidores pela sua beleza, atraía os homens e mulheres pela sua beleza. Não, ele não tinha nada que atraísse ninguém, ele era feio, não tinha beleza que pudesse atrair, mas ele tinha algo interior que provou por A mais B que ele é o Senhor, e todos o seguiram e o adoraram pelo que ele tinha por dentro, não porque ele era por fora. Por fora ele é até feio. Então, meus irmãos, nós sabemos que às vezes as pessoas, ele olha o exterior, ele olha o que está mostrando aparentemente, e ele esquece de ver o conteúdo, o principal. Ele só pensa naquele momento, mas tem que pensar no pós e o contra depois. E nós sabemos, meus irmãos, quantos de nós, eu tenho certeza, já caímos do cavalo por ter ido pela aparência? Quantos de nós? Quantos de nós? Parece falar aparência, se enganam. E é assim mesmo. E o próprio Jesus diz lá em João 7:24: não julgueis pelas aparências, mas sim pela reta justiça. Não devemos julgar pela aparência de uma pessoa, como a pessoa fala, como a pessoa às vezes entrou numa contradição, às vezes. Pela aparência eu falo, eu sabia. Não julga pela aparência, vai a reta justiça, analisa, vê a situação, e às vezes você vai ver, puxa vida, é bem diferente do que eu pensava. Aquilo que nós não dávamos valor, não damos valor, pode ser uma joia preciosa, pode ser algo tremendo e maravilhoso que nós vamos conquistar, se nós aprendermos a analisar cada situação, cada momento, cada pessoa. Às vezes tem pessoas que a gente não dá liga para ela, que não tem atrativo, uma pessoa sem graça, uma pessoa não sabe conversar, ou nem conversa muito, ou aquela pessoa é meio caladona, então a gente nem chega perto, acha que é um cafona, e às vezes ela tem uma joia preciosa.
Havia uma pessoa ali que você, puxa vida, se eu soubesse eu tinha te conhecido antes, se eu soubesse eu tinha convivido com você antes, se eu soubesse eu tinha te procurado antes. E assim, meus irmãos, em toda situação, em tudo. Quando você vê as coisas muito bonitas, muito atrativo, fica esperto. Fica esperto. Porque, meus irmãos, o nosso inimigo, ele é astuto. Lá do começo, ele fez com que o homem caísse nessa situação pela aparência. Ele viu que realmente, através do olhar, através de ver, e a pessoa fazer uma ideia precipitada, e acaba. Quantas pessoas perderam o casamento por deixar sua esposa ou seu esposo em casa, porque era simples, e viu o Dom Juan, viu da sua princesa, corpo escultural, mas ali estava o veneno, a Jezabel, e a pessoa veio larga, que achou uma oportunidade e vai. Quando ele vai ver, jogou fora uma joia preciosa e complicou a sua vida com uma tranqueira. Quantos? Eu conheço pessoas que fizeram isso. Conheço pessoas que fizeram e caíram do cavalo, redondamente caíram do cavalo. E nós temos gente aqui na igreja que fez isso. Hoje não está nem com a outra. Conheço pessoa que largou a sua esposa, que era uma joia preciosa que Deus preparou, mas pela aparência de outra coisa ele caiu do cavalo. E assim acontece muitos, tanto homem e mulher, pela aparência. E nós devemos ficar espertos. O pecado existe por causa disso, e até hoje repercute. Até hoje o inimigo, ele tem usado essa ferramenta: engodar, o engodo, o engano, a astúcia, a máscara. Não essa que nós estamos usando, que essa é obrigado, né? Essa máscara não, a pessoa ainda conhece a gente. Foi assim: ô fulano, como é que ele me viu? Pelos olhos, né? Os olhos é a janela da alma. Mas a máscara em si, a aparência, a pessoa tem uma máscara que é da aparência, e depois vai mostrar que não é nada daquilo. Então, meus irmãos, se você foi feliz ou está sendo feliz por ter escolhido certo, não dê ouvido para quem fala bobagem. Não se ilude com aparência, que a aparência realmente tem jogado gente no buraco. Gente perderam muitas coisas, perderam tudo às vezes, outros perderam até a vida pela aparência. Eu não sei porque Deus permitiu que eu falasse dessa noite essa palavra, mas eu senti forte no coração hoje falar sobre isso. Talvez Deus esteja livrando eu ou qualquer um de nós de alguma coisa que está por vir, de algum engodo do inimigo, vai mostrar algo que não é, para que nós não venhamos fazer sem primeiro analisar, assinar sem primeiro pesquisar, concordar sem primeiro ver se é certo ou errado, para que depois não venhamos acontecer como o primeiro casal. Então nós sabemos que até os dias de hoje continua acontecendo isso em todos os meios, no meio político, no meio comercial, no meio amoroso, no financeiro, enfim, em todo segmento, a aparência, ela pode complicar a vida de alguém. Então analise sempre, olhe sempre, dê valor para as pequenas coisas que talvez todos desprezam. Examina primeiro, sorrateiramente, olha, vê, pesquisa, conversa, procura ouvir, procure saber. Aí você vai acertar. Às vezes que a pessoa que vai te olhar não vai entender, você vai: você é bobo, você é boba. Não, você é sábio, porque você não está fazendo coisa passando o pé pela mão, não está fazendo loucura como a Eva fez. O inimigo falou e ela viu, e ao ver, realmente era atrativo aos olhos, quer dizer, tinha algo belo.
A serpente havia traído, o inimigo havia traído através da serpente, pela beleza da serpente, devia ser bela. Já ficou fácil de atrair a Eva para dar um pouco de ouvido. E agora mostra que aquele fruto tinha uma certa beleza e apetitoso. Porque se não tivesse mostrado a vocês, talvez nunca tivesse comido. Mas o inimigo veio mostrar de outra forma. Ele ficou para mostrar de outra forma. Não, mas olha bem. E vai mostrando uma forma que acabou vendo o que não é. Acaba vendo o que não é. Sabe o que acontece muito isso com uma pessoa imacumbada? Parece que macumba não pega. Pessoa com feitiçaria geralmente dura 7 anos. Eu sei vários casos de macumba foi feita e durou 7 anos. 7 anos acaba aquele encanto. É 7 anos. E a pessoa ficou tão cega que viu algo que não é. A pessoa faz um trabalho nas trevas, que pega uma pessoa sem Jesus, que não está firme com Jesus. Se estiver firme com Jesus, tem que estar firme mesmo, não pode estar brincando. E a pessoa pode ser dopada a mente dele, porque ele olha algo que ele não vê, aquilo que outro está vendo. Ele vê ali a coisa mais bela do mundo, ele vê a coisa mais, e ele acaba pela aparência, que é enganosa, porque o inimigo conseguiu fazer isso, e a pessoa cai do cavalo. Então, meus irmãos, nós estamos nesse mundo pecaminoso, cheio desses defeitos, né? O pecado nos traz. A partir desse momento, eu sei que você é vigilante, vigie mais. Eu não sei porque Deus me deu essa palavra para pregar essa noite. Tinha tantas outras que eu podia pregar, mas de aparência. E depois que Deus fala para Samuel daquele jeito, e Deus mostra Jesus que veio sem aparência, sem beleza, e tornou-se ele o Senhor dos senhores, até hoje o mais adorado entre as nações, porque Ele é o Senhor, o qual nós servimos eu de todo o coração tenho certeza, apesar de não vê-lo fisicamente, mas eu sei pela sua atitude conosco, deu a sua vida e provou ser Ele o Senhor. Ele já nos conquistou. Naturalmente que nós somos privilegiados, né? De podermos falar: eu sou cristão, eu adoro Jesus. Somos privilegiados de não ter dúvida no coração: se eu sirvo esse ou sirvo aquele, se eu adoro esse ou adoro aquele. Não, pode falar o que for, eu sou cristão, eu adoro a Jesus Cristo. Não vejo, mas posso senti-lo. Podemos, ontem aqui tive alguns minutos aqui buscando essa presença, muito gostoso. Quem veio sentiu a presença, com certeza, foi muito gostoso. Mas não vai ficar só nessa vez, outras vezes vou buscar essa presença maravilhosa. E é bom quando nós nos reunimos para isso. É bom quando nós nos reunimos como uma fogueira, né? Então cada um no seu cantinho, para lá, um para cá, não precisa estar aglomerado, e buscamos a presença desse Deus maravilhoso, o qual manifestou no nosso meio a sua graça, o seu poder, a sua presença maravilhosa. Então, meus irmãos, que nós possamos, por essa palavra, a partir de hoje, começar a analisar todos os fatos. Quem é solteiro, vai casar, ou vai arrumar um namorado ou namorada, vê bem direitinho, nunca vá pela aparência. Se alguma proposta que fizeram de bens materiais, analisa, não vai pela aparência. Se alguém que fala bem e parece muito boa pessoa, analisa, que às vezes é um filho de Jessé, que não é o rei que Deus escolheu. Só tem aparência, tem porte físico, mas não é esse, diz o Senhor. O que eu quero, ele tem roupa simples, ele veste a roupa de surrada de pastor do mato, mas tem espírito de rei e tem espírito de sacerdote. Tem muitos cristãos, meus irmãos, que tem roupa de cristão, aparência de cristão, mas espírito de escravo. Olha bem, tem muitas pessoas que são cristãos, tem roupa de cristão, aparência de cristão, mas tem espírito de escravos. Então nós temos que ver
se nós temos essa atitude, ou se nós somos realmente aquele que por dentro pode, Senhor, o Senhor que conhece o interior, sonda, me conhece. Se tem algo que não provém de ti, tira, como diz o salmista, o Salmo 139. Mas tem coisas que nós podemos tirar, tem outras que você não consegue, Deus tira. Mas aquelas que você puder, tire, faça a diferença, e você vai ver que realmente vai dar muito mais certo, vai ser muito mais feliz, e vai sofrer menos depois, porque o sofrimento depois é difícil. Quando você faz agora, vai sofrer depois pelo que fez. O que semeou vai colher depois. Então, antes de semear, olha primeiro, aí você vai dar o pulo certo, não vai dar o pulo errado. Amém, meus irmãos? Vamos dar só de palmas para Jesus.